Boa noite. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Eu senti um boa noite meio fraco, assim. Por favor, me dê boa noite. Boa noite. Obrigado. Ô, Breno, tô te ouvindo agora. Bom, é o seguinte, eu acho que vocês perceberam, mas eu queria falar pra vocês de que hoje, não só hoje, mas eu sou cego, eu não enxergo. Bom, eu vim aqui falar um pouco sobre a minha história para vocês e de como foi que eu fiquei cego e de umas coisas bem legais que aconteceram comigo. Eu tenho para falar primeiramente que, como eu sou cego, eu tenho várias dificuldades na minha vida. De onde vocês vêm, vocês têm pessoas cegas e as pessoas cegas têm muitos privilégios. As pessoas cegas têm marcações no chão para andarem. As pessoas cegas têm bengalas para andarem. As pessoas cegas têm até ajuda para sobreviverem. De onde eu venho, as coisas são um pouco diferentes. De fato, eu nem sempre fui cego. Depois que eu fiquei cego, eu fui jogado para fora de casa, porque eu não tinha como pagar meu aluguel. E depois de ser jogado para fora de casa e além de cego, eu não podia trabalhar, porque eu não tinha a possibilidade de trabalhar sendo cego. Então, para os cegos que iam na região onde eu moro, para os cegos que iam na região onde eu habito, só existe uma possibilidade, e é mendigar. E por isso, vocês também podem perceber, eu sou um mendigo. O meu ganha-pão está à mercê dos outros. A minha possibilidade de ter 2 moedas, um pedaço de pão ou um pouco de água está nos outros. Eu tenho para comentar que quando eu saí da minha casa, da minha antiga casa, depois que me tornei cego, eu passei a morar pro lado de fora da cidade. A cidade onde eu moro, ela tem umas muralhas bem grandes, são uns 10 metros de altura. E eu passei a morar à beira da muralha, bem pertinho da muralha, tinha um buraco, mas ele não era mais um buraco. Depois ele se tornou o meu cortiço, o meu casebre, é lá onde eu morava. E assim, pode parecer até idiota, mas para mim era um lugar muito especial, porque enquanto havia muita gente que não me dava um espaço para viver, eu tinha o meu espaço para viver ali. E era o lugar onde eu sentia aconchego. E além disso, eu tinha isso aqui, ó, minha capa. Isso, minha capa. E eu tenho para falar que a minha capa, ela me protegia de muitas coisas, especialmente do frio da noite. Mas ela também tinha funções muito importantes, e depois eu vou contar para vocês. E esse era onde eu morava do lado de fora da cidade, num casebre pequenininho, e eu era mendigo. E todos os dias eu acordava com o calor do sol da minha cara. E aí para chegar até o caminho e conseguir mendigar, eu chegava perto da muralha e eu palpava a muralha para saber qual era o caminho que eu estava seguindo. E eu palpava, e quando eu ouvia o barulho das pessoas, eu conseguia chegar perto do caminho. Quando eu chegava à beira do caminho, e às vezes chegava e me colocava mal, quando eu chegava no lugar onde eu mendigava, eu tirava a minha capa e eu colocava no chão. E desse jeito eu começava a mendigar. Eu me jogava no chão e eu falava: moço, me dá um pouco, me dá um pão. Moço, me dá um pouco de água. Moço, por favor, me dê um pão. Estou com fome. Moço, me dê um pouco de água. Algumas vezes eu tinha a possibilidade de ganhar uns 2, 3 pães. Algumas vezes eu ganhava um pouco de água só. Algumas vezes eu ganhava até algumas moedas, e as moedas serviam para eu conseguir depois comprar um pouco de pão. Algumas vezes eu não ganhava nada.
e tinha que voltar para casa cheio de fome. Pedir um pão, às vezes parecia muito. Pedir um pouco de água e dar para um cego, miserável como eu, parecia muito. Moço, me dá um pão, por favor. Eu estou com fome. Moço, me dá um pouco de água. Depois que acabava toda essa minha rotina, eu pegava novamente a minha capa e com a minha capa eu voltava para casa. Naquele dia que eu estou comentando para vocês, eu ganhei 3 moedinhas. E eu voltei para casa super contente, porque 3 moedas significavam de que ia ter um banquete de pão no dia seguinte. Ia ter pão pra caramba para comer. Eu fiquei muito feliz. Eu comecei a palpar pela muralha, só que infelizmente tinha uma pedra no caminho. Uma pedra no caminho que me fez cair e perder as minhas moedinhas. Eu voltei para minha casa, voltei para o meu casebre com fome. Eu voltei para onde eu morava, morrendo de fome. E naquela noite, eu fiz um pedido a Deus. Eu tinha muito a ouvir sobre Deus quando eu era criança. Quando eu era criança, eu ouvi falar que na cidade onde eu morava, Jericó, Deus fez com que as muralhas, as imensas muralhas, caíssem com trombetas, com tamborins e com tochas. Quem é esse Deus que pode transformar as coisas desse jeito? E eu, no chão, deitado onde estava, eu pedi a Deus para que Ele transformasse a minha vida. E aí eu caí no sono. No dia seguinte, quando eu acordei com o calor do sol na minha cara, eu senti a cidade revolucionada. Eu senti um monte de gente falando, eu senti um bafafá pela rua. Eu não sabia o que estava acontecendo. Tinha que ser 2 coisas: ou tinha uma guerra, ou poderia ser uma festa. Festa não era, porque eu teria ouvido alguma coisa. E guerra também não era, porque também eu não tinha ouvido nada. Então eu comecei a me questionar sobre aquilo que era. É difícil para uma pessoa, para mim, saber o que está acontecendo. Mas nesse momento, eu comecei a me indagar, a questionar o que estava acontecendo na cidade. Está um bafafá danado e tal. Aí eu peguei, levantei, arrumei a minha capa, fiquei pronto. Quando eu saí, eu comecei a palpar pelas muralhas, como eu disse. E eu palpando pelas muralhas, cheguei na beira do caminho. Quando eu cheguei à beira do caminho, no lugar quando eu estava perto de chegar à beira do caminho, no lugar onde eu mendigava, eu não consegui mais andar. Eu senti que tinha uma multidão na minha frente, e na hora que eu ia chegar perto da multidão, alguém me puxou para trás e falou: "Ô, você está maluco, velho?" Eu disse assim: "O que foi? O que está acontecendo?" Aí o pessoal que me conhece, um cara que já me tinha visto, que eu não sei quem é até hoje em dia, virou e falou assim: "Bartimeu", porque meu nome é Bartimeu. Virou e falou assim: Bartimeu, tem um cara passando pela cidade chamado Jesus. Tem um moço chamado Jesus. Quem é esse Jesus? Quem ele é? Quem ele é? Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, é um cara que fazia com que coisas andassem, mudos falassem, pessoas endemoniadas fossem libertas, pessoas mortas voltassem para a vida. E o mais importante de tudo, ele fazia com que cegos
cegos disse, cegos voltassem. Quando eu ouvi falar do Jesus de Nazaré, há muito tempo atrás, o meu coração começou a encher de fé, porque eu saberia, ele sendo chamado de Filho de Deus, poderia ter poder para transformar o meu viver. E nesse momento, quando esse ninguém puxou meu braço e falou: Jesus de Nazaré está passando por Jericó, eu falei assim: é aí a minha possibilidade de ter uma vida transformada. É aí a minha possibilidade de ter uma vida transformada. Aí eu necessitei 2 vezes, eu entrei na multidão e eu comecei a gritar: Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, Filho de Davi, tenha piedade de mim. E eu comecei a gritar, sem saber para onde estava falando. No meu primeiro beco, uma mulher cobriu o ouvido e falou assim: pare de gritar, seu cego. Quando eu cheguei e gritei pela segunda vez, teve alguém que virou para mim e falou assim: pare de gritar, você vai incomodar o mestre. E depois uma terceira pessoa disse assim: você acha que esse Jesus vai prestar atenção em você, seu cego miserável? Mas mesmo assim eu continuei clamando, não poderia acreditar de que a minha oportunidade estava batendo na porta e eu poderia sair dessa oportunidade. Eu gritei: Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, Filho de Davi, tenha piedade de mim. Jesus, Filho de Davi, tenha piedade, tenha misericórdia de mim. Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Nesse momento, eu gritei o que eu nunca gritei na minha vida. Eu gritei tudo aquilo que eu nunca gritei. Eu gritei o mais alto que eu pude. Eu clamei com todo o meu fervor. Eu clamei com toda a minha fé. Mas será que Jesus ia se importar comigo? Será que Jesus ia se deter no caminho para falar comigo? Eu clamei: Jesus, Filho de Davi, tenha piedade de mim. Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí eu vi que alguma coisa aconteceu. Eu só ouvi uma doce voz falando assim: chamem o cego. Aí alguém chegou no meu ouvido e falou assim: Bartimeu, Jesus te ouviu, anime-se. Quando Jesus me chamou, eu tinha plena certeza que eu ia ser transformado. A minha capa era que me protegia do frio da noite e era que me ajudava a mendigar. Ela era minha amiga, ela era minha escudeira, ela me acompanhava para todo lugar. Mas quando Jesus me chamou, eu tinha certeza de que eu não poderia ir com a minha capa de mendigo, de cego, porque a minha vida ia ser transformada. Eu tirei a minha capa, larguei ela, deixei de lado e andei até Jesus. Teve alguém que me segurou pelo braço e falou assim: vamos, Bartimeu. Pessoa que me segurou, tenho certeza que nunca conduziu um cego na vida, porque de uns 3 tropeçando, eu caí, tropecei em 2 velhinhas. Aí eu cheguei perto de Jesus. Quando eu cheguei perto de Jesus, eu coloquei a mão no rosto dele. Eu senti minha mão tocando na sua barba. Aí Jesus perguntou: como é seu nome, cego? Virei e falei: Bartimeu.
Aí ele falou comigo, falou: Bartimeu, muito bonito. Aí eu falei: o senhor também é muito bonito. Aí ele falou: prazer te conhecer, Bartimeu. Aí ele virou e falou assim: Bartimeu, o que você quer que eu faça? Aí eu falei assim, com toda a fé que tinha no meu coração, falei: eu quero voltar a ver. E Jesus, com as suas mãos suaves, falou assim: então a sua vista voltará, porque a tua fé, meu amigo Bartimeu, te curou. E aí Jesus, com as suas mãos, começou a tirar a venda dos meus olhos. Eu tinha vergonha de mostrar os meus olhos para as pessoas, porque depois daquilo que aconteceu e que me deixou cego, os meus olhos serão horríveis. Mas Jesus tirou as minhas vendas, transformou a minha vergonha em alegria. E aí, eu estou nem a ver. E a única coisa que eu vou me lembrar para sempre, durante toda a minha vida, é que a primeira coisa que eu vi foi a cara de Jesus. Foi o olhar de Jesus olhando para mim. Foi o cara que transformou a minha vida. O filho de Davi, que teve misericórdia de mim e que transformou o meu viver. Boa noite para vocês. Boa noite, irmãos. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Marcos, capítulo 10, 47 a 50. Bom, confesso que estou muito nervoso. Primeira vez aqui. Vou contar para vocês. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Cale a boca, alguns gritavam para ele. Porém ele clamava ainda mais alto, sem parar: ó filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou na estrada e disse: diga-me que venha para cá. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram eles. Venha, ele está chamando. Bartimeu arrancou a capa, a atirou para o lado e de um salto ficou em pé e dirigiu-se a Jesus. Bartimeu nos deixa dois ensinamentos com esse texto. O primeiro ensinamento foi de que ele clamou a Jesus. Qual foi o primeiro ensinamento, irmãos?
Mais uma vez. Bom, como podemos ver, boa parte do texto, ele passa clamando a Jesus. E ele clama: Jesus, ó filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E alguns o repreendem, mas mesmo assim, ele continua a clamar. E essa atitude de Bartimeu nos incentiva que devemos ter fé para clamar, para ter fé para colocar nossos pedidos ao pé de Jesus. Então, eu venho falar aos irmãos que continuem clamando a Jesus. Tenham fé para colocar os seus pedidos aos pés deles. O segundo ensinamento foi que Bartimeu largou a capa para ir até Jesus. Como podemos ver no monólogo, a capa de Bartimeu era tudo que ele tinha. Era o que ajudava ele a mendigar, era a proteção dele de dia e de noite. E quando Jesus chama Bartimeu, ele larga a capa, que significava uma vida de cegueira, para ser transformado por Jesus. Isso ensina que nós devemos deixar algumas coisas para trás, para sermos transformados por Jesus. E eu desafio os irmãos a refletir quais são as coisas que devemos largar para sermos transformados por Deus. E o primeiro ensinamento, então, foi que Bartimeu clamou a Jesus. O segundo foi que ele largou a capa para ir até Jesus. E que possamos aprender com esses ensinamentos de Bartimeu. Amém? Amém. Essa chave. Fico feliz com os novos leitores, né? E que Deus possa abençoar nossos irmãos e que cada um de nós possa pensar nesse texto que é muito bonito, né? E que tem muitas mensagens, e essas duas mensagens elas são muito importantes. Que nós temos que clamar a Deus. Primeiramente, eu acho que Bartimeu ele também clamou a Deus porque ele não tinha outra esperança. E ele foi obrigado pelas desilusões a ter a esperança só em Jesus. No nosso caso, nós podemos clamar a Jesus porque sabemos que a nossa maior esperança é Jesus. Porque nas nossas possibilidades de hoje, a gente acha que pode tocar a vida sem Jesus. E muita gente até não tem uma atitude maior para com Deus porque ele acha que ele pode viver sem Deus. Ainda está com esperança de outras coisas. Um dia, quem sabe, se acabarem as esperanças, ele possa vir clamar a Jesus. Por isso que muitas vezes o Evangelho chega para pessoas que estão em má situação, chega para pessoas que já estão desiludidas, chega para pessoas que ficaram doentes e que não têm mais cura. Então aí chegam para Deus, chegam para Jesus. Mas que a gente não espere esse momento, que a gente, enquanto mesmo tenha outras esperanças, que a gente possa colocar Deus como primeira esperança, Jesus como primeira coisa no nosso coração, o chamado de Jesus, para que possamos atender imediatamente. E eu acho que a colocação do Luiz é muito bonita, porque ele deixou tudo que ele tinha, porque ele só tinha a capa, né? E nós às vezes temos mais coisas, mas que a gente possa colocar Deus em primeiro lugar, mesmo diante das outras coisas, que a nossa vida tenha Jesus Cristo como primeiro lugar em todas as nossas situações. Nós temos aqui aprendido que o primeiro socorro nosso é buscar a Deus. Se temos algum problema na família, se temos algum problema de saúde, se temos algum problema de desemprego, se temos algum problema social, se temos algum problema psicológico, nós buscamos a Deus em primeiro lugar. E o nosso texto, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, é exatamente isso. Nós colocamos os nossos olhos em Deus, que fez o céu e a terra,
Deus é Senhor de toda a nossa vida. Que nós possamos, assim como devemos a nossa vida a Deus, que nós possamos prestar a Deus sempre o nosso culto, com toda a alegria, com todo o nosso coração, crendo sempre e fazendo aquilo que podemos fazer para a honra e glória do reino de Deus. Que o reino de Deus seja engrandecido em todas as nossas vidas. Que Deus nos abençoe Colômbia, abençoe Luiz, e que a gente sempre tenha de Deus a sua palavra, a direção para as nossas vidas.